Se existe um Hokage melhor que os outros, na minha opinião, é o mais berés de todos eles. E sim, eu tô falando do Tobirama. Então, nesse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês agora, analista destrincha o personagem mais irado, pelo menos de Konoha, na minha opinião. Me julguem se vocês quiserem. Mas esse daqui é o vídeo. O Hokage entre a razão e a emoção. Tobirama Senju. E sem mais delongas, eu já dou o like, eu já sou inscrito no canal dele, curto pra caramba o conteúdo dele, então vamos ver o que ele tem pra falar do Hokage mais casca grossa de todos. Seria um direitola? Se fosse na vida real? Talvez. Não que eu seja de direita ou esquerda, mas talvez ele seja, hein? Vamos ver. O maior hater do Tobirama Senju. Seria ele o maior hater dos Uchihas da história? Ou Com certeza, o maior hater. Tirando quem? O Itachi. Porque esse não gostava dos Uchiha, pode ter certeza. será que ele seria só mal compreendido pela comunidade de Naruto? Será que ele seria o melhor Hokage? O pior? E qual Pra mim, é o o seu melhor. nível de força? Tobirama ter perdido pro esquadrão Kinkaku tornaria ele um ninja fraco? Ou será que na verdade ele é o mais Sigma de todos? Aqui teremos hoje muitas perguntas e O mais Sigma, que tem mais aura. O que vocês acham, família? Mano, na real, eu quero ver o que ele tem muitas pra falar. respostas acerca desses assuntos, já que, como de costume, vamos um pouco mais a fundo e dissecar esse personagem tão polêmico. Boa. E salve meus analistas, show, Luca aqui mais uma vez. Salve. E nesse vídeo vamos responder algumas das perguntas mais intrigantes sobre o Tobirama Senju, além de analisar suas interações, relações, mentalidade, entre outras coisas. Tudo Ok. isso acerca de um dos personagens mais polarizantes de Naruto. E vamos até ir para fora da obra em alguns momentos. Traduzindo, polarizante por quê? Porque muita gente ou ama ou odeia ele. E principalmente quem odeia são os fãs dos Uchiha, né? E tem fanboy de Uchiha nesse Naruto, hein? Mano, eu não entendo como existe tantos fanboys de Uchiha. Mas na real eu não entendo como existe tanto fanboy de Itachi. Não faz sentido pra mim, gente. E se você é fanboy de Itachi, meu, paciência, parabéns pra você, mas eu não gosto. Até acho ele legal? Acho legal. Mas tudo isso, esquece. De jeito nenhum. Então, senta aí e aproveita e viagem. E não esquece de deixar seu like, sua inscrição, seu hype e também virar membro do canal. Tudo isso por um preço de R$ Virem 1,99. membro, Então, não perca sigam tempo. o canal Aliás, dele que vai estar na salve descrição a todos os e membros que vamos estão que aparecendo vamos. em Jutubirama. Filho de Senju Butsuma, irmão de Itama, Kawarama e, claro, Hashirama. Nascido na Era Feudal, uma época marcada por intenso e incessante conflito em que praticamente todas as crianças eram soldados. E mesmo assim, já mostrava uma capacidade enorme para combate, muito acima da média, ao ponto Olha ele enfrentando o Sasuke. de já ter superado a maioria dos adultos ao seu redor. E não apenas isso, mas também poder e competência, além também da maturidade e entendimento sobre o mundo, sempre vendo tudo com muito pragmatismo. Mas apesar do seu comportamento mais Eu acredito que ele tem um entendimento de como o mecanismo funciona. Tal, mas eu acho que a falta de empatia dele para um trabalho mais lógico, tipo assim, é brutal. Então eu vou te falar que ele pode entender de um jeito lógico, mas emocional, talvez não. Talvez não. Vamos ver o que o analista tem para falar. frio, sério e rígido, características que o acompanharam por toda a sua vida, o impacto de se viver nessa era também o influenciou muito e ajudou a moldar muitas de suas visões e atitudes, principalmente com seus maiores rivais, o clã Uchiha. Clã esse responsável pela morte de 2 dos seus irmãos. E essa história você já conhece, os Senjus e os Uchiha, razão e emoção, água e óleo. Ainda no aspecto do clã Senju, Tobirama e sua família, Puta, mano, mas isso que é pesado falar razão e emoção, sendo que dentro do Senjus tem o Tobirama, que, mano, é o cara mais sinistro de todos. Não mais que o Danzo, talvez? Não, mas, tipo, é sinistro pra caramba. Então, sei lá, família, razão e emoção, não sei se eu concordo. Agora, água e óleo eu concordo sim. Até por ser uma questão, digamos, quase que mitológica, hereditária, tá ligado? De destino, tá ligado?
Algo que eu sempre achei muito interessante desde suas introduções são os poderes dos Uchiha e como eles conversam especificamente com os nomes, inspirações e tudo isso muito enraizado ao Shintoísmo, uma religião com muitos deuses, mitos e tudo isso tem muito a ver com seu temperamento, emoções, falhas e qualidades. E essa tal religião também está fortemente ligada sim ao Senju, como o próprio nome já tem implicâncias budistas, já que na sua tradução, Senju significa 1000 mãos, e também é bastante usado em muitas artes e monumentos budistas, como as estátuas de Kannon. Algo interessante de se notar é que, pelo menos nessa era, parecia uma certa tradição terminar os nomes dos personagens do Senju com o kanji Ma, que significa espaço, intervalo ou vazio, sempre no contexto de entre duas coisas. Por exemplo, Tobirama significa o espaço entre duas portas, o que na minha interpretação seria algo referente ao Tobirama analisar a administração da vila entre os Senjus e os Uchiha, enquanto Hashirama significa o espaço entre dois pilares, talvez fazendo menção à questão entre ele e Madara serem os possíveis pilares de Konoha, os tais Hokages, né? Também vale ressaltar que o Hiraishin também se aplica na definição do nome de Tobirama, já que seria o espaço entre duas portas, bem entre aspas. Cara, né? Algumas outras interpretações também são de muito Hashi e Hashirama ser primeiro. Mas bem, agora que já falamos sobre a família do Senju, podemos falar também da sua dinâmica com Hashirama. Um contraste nítido dos dois irmãos que já começa nos designs, enquanto o Hashirama tem uma armadura vermelha e com as golas expostas, e as duas contendo o símbolo do clã Senju, o Tobirama opta por usar uma armadura azul com as golas cobertas por uns pelos, e ao invés de colocar algum símbolo como o Tobirama opta por usar o emblema do Senju literalmente na testa, encravado em seu Hapuri, o que ao meu ver pode ser uma menção a ele ser a parte mais racional do clã, com essa questão envolvida o cérebro. E o Hashirama, mesmo tendo sofrido as mesmas perdas do Tobirama, sempre teve uma natureza mais empática, mais emocional, buscando sempre a solução mais pacífica, enquanto o Tobirama sempre foi mais frio, pragmático e prático em suas atitudes. Desde pequenos, como quando o Hashirama falava sobre seus planos de acabar com os conflitos, o Tobirama já tinha um entendimento do que era preciso fazer, de uma maneira além de só trocar uma ideia. Lá ele já propõe um sistema com diplomacia, regras, negociação, e que os líderes da época não estavam abertos a isso. Um ótimo jeito de se analisar personagens, ainda mais nesse contexto, observar, além de suas atitudes, suas reações aos mesmos eventos. A reação de Hashirama e de Tobirama à morte do seu irmão é um bom reflexo de como eles são. Eu acredito que o analista falou é primordial, o básico e o essencial para uma análise bem feita. Porque o que acontece? A reação, uma ação, ela é decorrente de, às vezes, um pensamento, uma estratégia, uma ideia, para daí depois você executar essa ação. Agora, a reação normalmente é instintiva e revela exatamente o que você tem dentro de você. Se você é mais agressivo, se você é mais calmo, se você é mais contido, mais centrado, ou se você é mais cruel, a reação vai mostrar a verdade. Por isso que, às vezes, para você, como dizem, o Sun Tzu mesmo fala, né? A pessoa que te deixa com raiva te controla, porque a sua raiva ou então a sua emoção à flor da pele vai te trazer a sua real natureza. Cara, bem interessante o que ele falou aqui. Eu tiro o chapéu para esse argumento. Se isso não é suficiente para você dar like no canal dele, que vai estar na descrição, não sei o que é, família. Não sei, de verdade. Hashirama sempre foi um cara mais coração, e as suas ações vinham a partir de reação, o que facilitou muito interações dele com o Uchiha. E ele ainda desejava paz, estando pronto naquele momento para enfrentar o seu próprio pai. Já o Tobirama entendia a reação de seu irmão, mas também entendia o lado do seu pai. Ele estava muito mais disposto a matar se significasse que o clã pudesse sobreviver. Tudo isso a qualquer custo. O Tobirama era muito mais centrado na realidade, mais pé no chão, menos sonhador. Tem um ponto também que eu acho interessante, que o Hashirama, ele é quase como se fosse um humanitário. Ele não tá nem aí pros Senjus, pros Uchiha. Ele tá em real e constante harmonia com todos. E talvez esse simbolismo, juntamente com o poder dele, que é madeira, relacionado à natureza, busque essa harmonia, mesmo que seja intrínseca, tá ligado? Mesmo que seja escondida na parada. Agora, ele não. Esse daqui, ele se preocupa com a família dele e depois, consequentemente, com a vila dele. Ele é, digamos assim, centralizador. Ele não tá nem aí. Quem não tá junto com ele é seu inimigo. Ele é racional, frio e lógico. E, infelizmente, o Hashirama, eu acho que o mundo ninja não tava pronto pra ele naquele momento. Se ele fosse um Hokage da atualidade, tá ligado? Tipo, junto com o Shikamaru, com o Kakashi, ia ser outra ideia.
mas como ele foi um membro fundador e foi o único que bateu de frente com o Uchiha mais forte de todos, ele é fundamental nessa época. Mas a metodologia, a psicologia dele não era à frente do seu tempo, na minha opinião. Tá? Isso é a minha opinião. Visionário em utopias. E a realidade que existia era de que você precisava matar para sobreviver. Eram tempos de guerra intensa. Sim. Hashirama, apesar de, ou justamente por causa de ter um imenso poder, ele nunca usou isso como alavanca para ter vantagens em situações em que não fossem literalmente no campo de batalha. Isso é bem ilustrado na primeira reunião dos 5 Kages e as interações que acontecem lá. O Hashirama sempre foi muito bobão, ele não sabe usar a vantagem do poder para oprimir ou tirar a vantagem dos outros. Ele é muito Hashirama é bobão, músculo, é fogo. enquanto o Tobirama era mais cérebro e analista. Amei. Vemos isso até mesmo em batalhas, em que Hashirama não era uma completa porta. Na verdade, ele sabia até usar muito bem os seus poderes, mas perto do Tobirama, a maioria dos personagens meio que acabam tendo muito menos destaque em estratégias elaboradas. Mas agora, olhando um pouco para os seus arsenais, o Hashirama era mais Uga Buga Madeira. O Tobirama, mano, ele saiu do Jojo, tá ligado? É uma estratégia, assim, bizarra. E o Tobirama meio que usou o que ele tinha a seu favor para compensar, o seu intelecto, desenvolvendo o Kagebushin ao observar os clones de madeira, o Hiraishin, possivelmente para counterar o Sharingan e sua capacidade de acompanhar movimentos lineares. Ele refinou seu estilo água até o talo, só pelo fato dos Uchiha terem a proficiência com o Katon, e na minha opinião ou teoria, o Edo Tensei, que já tem vídeo no canal, hein, vai lá conferir, que ao meu ver foi um jutsu criado para reviver os soldados que morreram nas guerras e usar possivelmente contra os Uchiha. Talvez até mesmo usar o corpo do Madara e Izuna como arma contra outras vilas. O cara é brabo, hein? O cara é bruto. Já que os Uchiha são extremamente emocionais, e talvez essa teria sido uma forma de tortura emocional para os afetar. Além do fato de que eles poderiam pegar prisioneiros e alguns corpos em campo de batalha. Cara, esse argumento, eu falar que os Uchiha são emocionais, é muito válido. Porque o Itachi, velho, é um emo-core absoluto. E o Sasuke, então, tipo, mano, menino revoltado, com raiva, cheio de angústia, movimentado pela sede do seu coração, é preciso. Eles são realmente emocionados. Os Uchiha são emocionados. Pega isso daí. Para futuros novos conflitos. Esse é o jutsu de moral mais duvidosa criado pelo Tobirama, mas para um fim que justificaria os meios, como outras atitudes mais pra frente. Claro que também temos o Kokuangyo no Jutsu, também chamado de Trazedor da Escuridão, que é um genjutsu que, assim como o nome diz, traz a escuridão, e parece ser perfeito para enfrentar os Uchiha. Embora o Sharingan tenha a capacidade de ver através de ilusões, não temos qualquer garantia sobre se ele conseguiria ver através desse jutsu. E também não sabemos se o criador foi de fato o Tobirama, já que o executor desse jutsu no mangá é o Hashirama. Embora no anime a execução tenha sido feita pelo segundo Hokage, o que meio que dá a entender que os dois sabem fazer, mas a gente não pode cravar nada em pedra. O Hashirama sempre teve um approach mais honrável em batalha, e o Tobirama já via a guerra de modo muito mais pragmático. Guerra é guerra e precisa ser vencida, pronto, acabou. Quem tá vivo conta história, né? O próprio Madara menciona sobre o Tobirama, dele atacar de surpresa quando o adversário já estiver confiante ou achar que já venceu. E esse cara é justamente o método que ele usou para matar o Izuna. O Tobirama usou uma bomba de fumaça para dar um falso senso de confiança pro Uchiha e distrair ele, além da névoa, com kunais marcadas com... Apesar que entre nós, né, família, uma bomba de fumaça dá um senso de segurança. Mano, que mundo que o Uchiha tá vivendo, velho. Com Hiraishin e Vral, corte nele. Podemos ver que até aquele devido momento Madara ainda guardava em sua memória um bom rancor do Tobirama por ter matado o Izuna. E agora vamos falar um pouco mais sobre esse paralelo, né? Tobirama e Izuna. Eles também têm uma dinâmica muito interessante. Basicamente, o Izuna era para o Madara, como o Tobirama era para o Hashirama. Madara e Hashirama tinham seus sonhos juntos de acabar com as guerras e tudo mais, virando amigos e quase irmãos. Meio como se fossem irmãos de laço. E o Izuna e o Tobirama já tinham uma lealdade mais forte ao clã do que uma ideologia maior, sem relutância, sem paralelos, matar, né, família? desde Paralelos. que isso significasse a prosperidade do clã. Como já dito, o Izuna também tinha isso. Os dois têm muito mais similaridade do que parece. E por isso, eles meio que se estranhavam bastante. Foram os dois que seguiram seus respectivos irmãos e descobriram que o Madara e o Hashirama estavam se encontrando em segredo, e os dois reportaram isso imediatamente aos pais, o que levou em seu primeiro e fatídico encontro. Encontro esse que fez Madara desistir por um tempo de seus sonhos e objetivos com Hashirama e o fez despertar o seu Sharingan, além de reafirmar a lealdade ao clã Uchiha. Os dois irmãos de sangue que criaram fissuras entre esses dois irmãos de laço, mas no final quem ganhou a rivalidade entre irmãos foi o Tobirama, o que fez Madara entrar numa espiral de ódio dos Uchiha que ele depois entendeu e temeu.
meu, mas Izuna faria o mesmo, dado a oportunidade, o que com certeza também poderia afetar o Hashirama. Mas nunca sabemos o que aconteceria se o Izuna tivesse matado o Tobirama, só que seria de um jeito muito diferente e, claro, menos extremo que o Madara. Provavelmente o Hashirama teria ficado muito abalado, mas seria bem diferente. É até legal pensar num Arif sobre isso. O Izuna, mesmo com os ferimentos que trariam sua morte logo logo, implorou ao seu irmão para não escutar mais a proposta de trégua feita pelo Hashirama. Mesmo perto da morte, ele ainda criava fissuras entre o Madara e o Hashirama, da mesma forma que o Tobirama também criou. E creio que essa Mas também, parte da gente, né, com motivo. Quem matou ele? O irmão do Hashirama, pô. E aí? Não é um belo de um motivo pra falar, ó, família, confia muito naqueles caras não, mano. Não confia muito naqueles caras não. Pô, sem discussão, né, isso? realidade permaneceu em Izuna mesmo após a morte, fazendo talvez a alusão de que Madara possa ter tomado os olhos do irmão como uma analogia para ele compartilhar um pouco mais essa visão de mundo do Izuna. Talvez, no fundo, Madara quisesse focar em desfazer os laços por causa também do chakra do Izuna em seus olhos, e tudo isso por Tobirama ter sido vitorioso no duelo e o sobrevivente. Após a batalha final entre Senju e Uchiha, em que o Hashirama sai vitorioso contra o Madara, temos aí a vitória geral do Senju, a trégua proposta mais uma vez, e depois de um testezinho do Madara, em que ele ressalta novamente a importância da vida do Izuna, o Hashirama passa e ele aceita. É uma aliança formada, né? E a partir daí eu sempre volto a dizer, tinha que ter tido casamento arranjado entre esses dois clãs. Se o Hashirama tivesse intelecto para pensar nisso, ou o Tobirama ter sensibilidade de pensar em misturar os dois clãs, nenhum dos problemas futuros teria acontecido. Misturando os dois clãs, não haveria extermínio do clã Uchiha, já que eles estariam juntos do Senju. E eu volto a dizer que essa é a melhor solução para evitar o massacre do clã Uchiha. Isso mesmo. Miscigenação, rapaz. Agora, dessa aliança meio que nasce Konohagakure, né? A Vila da Folha e tudo mais, como o nome sugerido pelo Madara. E aí, todos desfrutaram de uma paz momentânea. Os sonhos dos dois irmãos de laços estavam se formando diante dos seus olhos, e os laços de irmão cada vez mais fortes. Mas um irmão que criava fissura entre eles ainda restava, que era o Tobirama. Tobirama, mesmo depois de guerra e inúmeras mortes, ele continuou a presenciar o poder e o descontrole de Madara após a perda do Izuna. Ele sempre teve a pulga atrás da orelha para saber mais sobre o clã dos Olhos Vermelhos, até ele pensar na questão da maldição do ódio e tudo mais. O clã do D2, Olhos Vermelhos. O que faz bastante sentido, tá? Tobirama continuava espiando o encontro dos dois e ainda aconselhando seu irmão mais passional, e o mesmo sempre repreendia Tobirama pelas suas falas e opiniões acerca dos Uchihas. Essa fissura que o Tobirama tentava criar toda hora era nítida pro Madara, que conseguia ver que o laço de sangue dele sempre iria impedir um consenso entre os irmãos de laço. E aí ele via que o próximo Hokage provavelmente iria ser o Tobirama, e não o Madara, fazendo assim o poder dos Uchihas ainda menor, e deixando o futuro do clã só pra sorte mesmo. E assim que o Hashirama deu voz a sua vontade de dar o posto ao segundo Hokage pro Madara, o Tobirama imediatamente interviu e propôs um voto democrático, bem safado ele, né? E mais uma vez, disse sobre sua preocupação com os Uchihas, mas dessa vez quem espionava a conversa era o Madara, que com suas suspeitas comprovadas, mais uma rachadura feita nessa relação, o Madara foi ao seu clã para falar sobre as preocupações e que os Uchihas deveriam se unir de novo contra os Senjus, o que claramente foi rejeitado. É muito interessante que numa análise focada principalmente no Tobirama, tanto se fala de Madara e de Hashirama, né? É porque eles eram praticamente um ecossistema naquele momento das vilas, né? Da formação das vilas, de Konoha principalmente, mas também porque o Tobirama é extremamente secundário nessa história, tá ligado? Ele não tem um destaque que ele merece. Ele é sidekick do bagulho, tá ligado? E é isso. Né? Porque ninguém mais queria o inferno da guerra, mano. Ninguém mais aguenta essa treta, Madara. Não, Madara. Fato é que, com Hashirama, os Uchihas ainda estavam satisfeitos o suficiente para virar as costas pro Madara, o líder deles. Então, com seu conhecimento ganho pela tabuleta dos Uchiha e essa gota d'água, ele chama Hashirama para mostrar o que tinha dentro dele. Todo aquele ódio acumulado, todo aquele rancor, toda aquela questão não resolvida. Ele fala tudo aquilo pro Hashirama, abandona a vila e depois ataca, e aí dá no que dá, né? Claro que Madara ter abandonado a vila e etc. não é 100% culpa do Tobirama, tá? Ele tem sim uma parcela nisso. Mas talvez o que faltava nessa dinâmica toda de irmandade fosse uma ponte. E o mais engraçado disso tudo é que Itama Senju, que era o nome do irmão do Tobirama e do Hashirama que morreu pros Uchiha, significa exatamente isso, ponte.
passagem entre ripas de madeira usadas para atravessar ponto A para o ponto B. O que, Legal. cara, é uma parada muito sutil, é uma escrita muito sutil, muito sutil. Pensar que o Itama ter morrido pode ser muito bem a causa de não existir mais pontes ou conexões entre Tobirama e os Uchiha, ou qualquer ponto de retorno. Cara, isso é Cara, sensacional. que legal. Mas depois disso e da morte misteriosa do Pra Hashirama, quem não sabe, o analista, o Luca, ele é um escritor. E ele tem um livro muito legal que eu, inclusive, estou lendo. Deixa eu ver se tá aqui. Tá até aqui, ó. Chamado Maia, que é um livro de fantasia mesmo, sensacional. É que eu sou muito lento na leitura, então eu tô na metade, tá ligado? Mas tá muito bom mesmo. E ó, tá aí, cara, uma análise detalhada e minuciosa da escrita do Naruto, ou seja, ele tá indo na raiz, no mangá. Por isso que as análises desse maluco são tão bons. Mas sem puxar confete, porque eu tô aqui é pra criticar, tá ligado? Vamos continuar. o Tobirama assume o posto de segundo Hokage. Tobirama como Hokage. O título de Hokage é mais que ser o mais forte da vila, é mais que ser o mais esperto. Um Hokage precisa ser o mais bem equipado emocionalmente, mentalmente e fisicamente. Tudo isso em conjunto para proteger e agir pelo melhor interesse e benefício do seu povo. Sim. Agora, o Tobirama foi um bom Hokage? Tobirama com certeza é um dos Hokages mais complexos. Um Hokage que trouxe tanto bem para a vila, mas que também trouxe muitos problemas e consequências. Suas ações causando um efeito também em cascata, que resultou em muito sofrimento. Mas essa parte fica para depois. Olha, na minha opinião, o Tobirama foi sem dúvidas o Hokage mais influente. Acho que essa parte não é tão controversa, mas a parte controversa talvez seria que eu acho que essa influência foi pro bem. O cara criou a Academia Ninja e sim, o Hashirama já tinha ideia sobre isso e tudo mais quando ele falou pro Chupa Cariani. Ele criou a Academia Ninja. Madara, mas criar uma escola, um sistema de ranking, grade curricular, testes, critérios, fora todas as outras instituições também, já é outro nível. Seguindo essa linha, o próprio exame Chunin também foi obra dele, basicamente tudo que eu falei de complexidade, além de ser algo também usado para ajudar na demonstração do poder de Konoha e outras vilas, né? Criando assim uma diplomacia e relações internacionais. Ele criou a Anbu e uma polícia militar e também deixou os Uchihas responsáveis por essa parte, o que sim, foi para manter eles na coleira, né, e tudo mais, mas também deu a eles poder, querendo ou não. E tá, isso foi uma das coisas que criou situações sim ruins. Mas não muda o fato de que colocar uma polícia na vila foi sim algo muito bom. Essa parte da Anbu também pode estar interligada com o Danzo, que nos lembra da questão do legado do Tobirama para com os seus discípulos. Ele gerou um Hokage, que no caso seria o Hiruzen, e também o líder da Anbu. Tudo isso nas sombras, usando a organização Roots, ou Raiz. E podemos ver também um pouquinho da mentalidade do próprio Tobirama estampada nesses dois. Eles remetem muito ao mal do bem excessivo e o bem do mal necessário. Algo que tem muito a ver com o Tobirama. É basicamente um contraste de extremos, tá ligado? Isso daí realmente reflete, apesar de que, tipo assim, o Danzo, ele reflete o lado mais frio e, digamos, obscuro do Tobirama, mas o Hiruzen, por mais que ele tenha a representação da luz, do fogo e da vontade, também é um velho bem safado, tá ligado? Tobirama. Ele pegou os pilares e a fundação que seu irmão deixou e envisionou. Ele abriu portas para a melhoria delas. Senju Hashirama, as 1000 mãos entre os pilares, e Senju Tobirama, as 1000 mãos entre portas. E agora vamos falar um pouco sobre como essa lenda veio a acabar. A tal polêmica morte de Tobirama. Como Tobirama morreu? Essa é outra discussão muito forte dentro da comunidade acerca do nosso amado e odiado segundo Hokage. Ao que tudo indica, pelo que nos foi mostrado, a resposta curta é: durante a Segunda Grande Guerra Ninja, ao se sacrificar para criar uma distração para seus alunos, deixando para eles o futuro da vila e assim apontando o terceiro Hokage, para eles escaparem do esquadrão Kinkaku, um esquadrão de 20 shinobis, entre aspas, altamente habilidosos nas palavras do próprio Tobirama. Só que a resposta curta gera ainda mais perguntas, tipo, o quão habilidosos eram esses 20 shinobis? Os irmãos Kinkaku e Ginkaku estavam nesse esquadrão? Primeiro vamos esclarecer um mal entendido, que é o que muitos dizem que esses ninjas eram 20 ninjas rank S. Ok, isso me parece bem pouco provável para começo de conversa, com certeza, mas vamos... até porque a dificuldade de você achar um ninja rank S é absurda. Agora, tipo, você pegar 20 e colocar ainda numa missão, não faz sentido nenhum.
esclarecer primeiro. Isso provavelmente foi uma ideia espalhada aos leitores de Naruto na época da tradução, mas ao assistir o anime, Tobirama não menciona isso em momento nenhum, apenas que, a julgar pelas habilidades de rastreamento deles, eles são ninjas da nuvem altamente habilidosos do esquadrão Ginkaku. E agora, o Kinkaku e o Ginkaku estavam nesse esquadrão? A resposta é que a gente não tem bem uma confirmação. É plausível que sim, pelo dito pelo Kakuzu, mas a gente não tem certeza. O quarto Haikage os chama de os criminosos mais hediondos da Vila da Nuvem, e é dito também pelo quarto Haikage e complementado pelo Shikaku, que em uma reunião diplomática entre o segundo Haikage e o segundo Hokage, os irmãos tentaram um golpe, mataram o segundo Haikage e deixaram Tobirama gravemente ferido no bico do corvo. E pra piorar, quando os irmãos aparecem como Edo Tensei, eles dizem: fomos pegos no jutsu daquele Tobirama lá que a gente derrotou. Aí eles podem estar falando talvez do ataque da reunião, o que pra mim faz mais sentido, ou na cena que vemos Tobirama se sacrificar, o que pra mim faz um pouco menos sentido. Em conclusão, não dá pra saber direito, a morte do Tobirama tem muita informação, mais do que a do Hashirama, e ao mesmo tempo temos o mesmo nível de conclusão, bulhufas e teorias. Mas por mais que a bagunça que o Kishimoto... Safado, quer fazer um Gaiden depois, um prequel, tá ligado? Quer render a escrita dele. Ou ele simplesmente tá cagando pra dar uma resolução. Isso é uma pena, né, mano? Porque a gente quer saber mais detalhes. Principalmente do Hashirama, que era o deus Shinobi. Mano, o que tem de teoria dele é que as células dele se desgastaram e não conseguiram se regenerar e ele morreu fraco, porque ele estava se deteriorando. Ou várias outras, digamos assim, teorias que, entre nós, são bem esquisitas. Aí vamos lá. Causou a mensagem, ele passou. Tobirama decidiu se sacrificar pelo futuro da vila, literal e simbolicamente, assim como dito pela Tsunade em Naruto clássico, que nem eu falei lá no vídeo do Kakuzu. E esse foi um de seus legados que duraram por muito tempo. E o legado de Tobirama reflete uma natureza também polarizante, como tudo nele. Tanto a dele como personagem, quanto a que existe dentro dele. Já que falamos que ele criou uma infraestrutura que perdura até hoje no universo de Naruto, e também até dos jutsus que ele inventou. Em termos de legado, ele também foi o Hokage mais influente, e onde ele pegou os pilares e fundação das ideias de seu irmão e os melhorou. E o mesmo também aconteceu com seus jutsus. A geração do futuro, que ele se sacrificou para proteger, todos os que obtiveram seus jutsus os melhoraram de alguma forma e o refinaram. Tobirama criou boa parte dos jutsus mais icônicos de toda a obra. O Clone das Sombras, a versão que virou um jutsu proibido, né? O Taiju Kagebushi no Jutsu, que o nosso Narutinho usou e abusou em todos os níveis possíveis, desde o capítulo 1, e influenciou isso tudo muito em suas batalhas e vitórias, até a trajetória de salvar o mundo. O Hiraishin e o Kagebushin também, né, que caiu na mão do pai do protagonista, né, o Minato, que sabe usar muito bem ambas as técnicas. Sim. E também dá pra dizer que ele otimizou o jutsu, o que é algo bem humilde por parte dele. A gente sabe que o Minato é um cara muito humilde que sempre vai falar bem dos outros. Mas como o Minato é assim, vamos dizer que, ele melhorou o Hiraishin. Ele não só otimizou, ele de fato criou uma segunda fase desse jutsu. E esse jutsu de espaço-tempo não é o único em seu arsenal, mas é essencial. O Hiraishin salvou amigos e ganhou guerras. Já o Edo Tensei caiu nas mãos erradas todas as vezes que foi usado. Mano, ele fez até o Edo Tensei, velho. Uma mão certa, ele nunca seria usado, né? Mas foi o jutsu que mais causou dor física e emocional em nível nacional e depois global. Tanto para os vivos quanto para os mortos. Afinal de contas, ele tira almas de seu descanso merecido e faz elas lutarem contra sua vontade. Muitas vezes até contra antigos amigos ou ente querido. Então, muitas vezes, principalmente na Guerra Ninja, que ele foi usado isso ao extremo. E pra mim, atrapalhou muitas resoluções. Por exemplo, o Haku e o Zabuza, que eles voltaram pra enfrentar o time 7. Mano, para. Não era o time 7 completo, eu acho, não lembro agora. Mas para. Conclusão perfeita. Trazer eles pra quê? Pra quê? Muito ridículo aquilo ali. Foi muito zoado pra mim. Teve muita coisa que piorou. Muita coisa que piorou. Mas o Azuma contra o time do Shikamaru foi bom. Foi legal. Obrigado, Tobirama, por criar essa desgraça de jutsu maldito que basicamente trouxe à tona o pior arco da Guerra Ninja. E sim, é um jutsu cruel pra caramba, cara. Pra ele tirar esse jutsu igual ele. Cabeça, cara, que mente quebrada. Mal igual um pica-pau. E por último, falando dessa parte do Edo Tensei e da Guerra Ninja, devemos lembrar também sua performance na guerra. Durante a guerra, Tobirama foi capaz de demonstrar muito do seu lado, tanto estrategista quanto improvisador, com um olhar absurdamente afiado perante a inimigos colossais, como até mesmo o Obito Jinchuriki do Jubi. E o Madara Hine-tensei. Seu lado analítico foi o responsável por entender mecânicas e criar combos muito úteis na guerra, como a combinação de papéis bomba de seu looping que não para de explodir, somando isso com o fator da imortalidade do Edo Tensei e também com criar clones usando Hiraishin, algo que normalmente não é nada convencional pela eficácia até ser reduzida. E sim,
O Tobirama ajudou a salvar novamente o mundo ninja, mas ao mesmo tempo que suas invenções também foram amplamente utilizadas para criar as guerras que vieram a se instaurar. Já pensou que lindo seria se o Tobirama... É tipo uma conexão com Einstein, tá ligado? Que o Einstein, ele, mano, genial. Sem ele, sem os cientistas da época, a gente não teria uma TV de plasma, não teria uma câmera, não teria um microfone. Mas, graças às descobertas dele, foi desenvolvida a bomba atômica. É a mesma coisa. Tipo, a tecnologia tá aí. Agora, se o mal vai rolar, mano, já não é culpa dele, tá ligado? Já não é culpa dele, infelizmente. Tobirama não tivesse criado o Oda Tensei, nossa, teria tanto menos problemas em Naruto, tanto na história quanto no roteiro. Mas pois é, Tobirama, mesmo depois da morte, ainda foi um personagem polarizado, tendo feitos muito positivos e também muito negativos no mundo ninja. Ele é um personagem cinzento, e tudo, desde seus jutsus até instituições, foi criado tendo em vista a sua razão por trás das emoções, o que levou o personagem a um desequilíbrio inevitável. Bem, olha. E sobre o Tobirama, é isso. Espero que tenham... Família, o vídeo do analista é brabo, então não se esqueça de se inscrever no canal dele e também deixa o like aqui e se inscreve aqui, pô. Tá fazendo nada, mano? Tá assistindo até aqui, então é obrigação, hein? Obrigação se inscrever, tô zoando. Obrigado mesmo, toda honra e glória a Deus. E até o próximo vídeo, família. Falou! Vamos desligar.